sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Os nossos repórteres que estão no Rio de Janeiro, mas agora a gente conversa com Pedro Henrique Torre, que estava acompanhando o Flamengo na partida de hoje. Pedro, boa noite para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Natasha? Muito boa noite para você, um beijo, um abraço para todo mundo que está aí na mesa, no clube. Legal participar. Estamos aqui no Maracanã, zona mista do Flamengo encerrada, né? 3 jogadores falaram na zona mista, o Everton Araújo, o Rossi e, enfim, o Léo Pereira, o zagueiro, também falou, foi o primeiro até a falar. Eles reclamaram bastante ali, até em harmonia com os tricolores, falaram bastante reclamando também desse gramado duro do Maracanã. Léo Pereira disse, complicado, dói a coluna, enfim, dói a sola do pé, é bem complicado, é o que a gente tem. Então foi mais ou menos o que ele disse aí. E o Flamengo sai, não sei se frustrado exatamente, mas tentou, apontou bastante um Fluminense fechado na visão dos rubro-negros, um Fluminense difícil de penetrar na defesa tricolor, né? Entrar ali, estava bem complicado. O Flamengo que perdeu logo aos 7 minutos o Alexandro, que é uma arma importante até para jogar pelos lados, ele constrói bem ali, perdeu aos 7 minutos, sentiu algumas dores musculares e por precaução decidiu deixar o clássico ali em acordo, claro, com a comissão técnica. Entrou o Ayrton Lucas. A gente não sabe, assim, eles não quiseram nem dizer, por exemplo, não tem certeza, óbvio, se tem alguma relação, por exemplo, com o gramado, mas ele saiu logo aos 7 minutos de jogo e entrou o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Sempre bom lembrar que o Arrascaeta e o De La Cruz, por exemplo, ficaram fora dessa partida, não foram nem relacionados, treinaram hoje pela manhã no Ninho do Urubu e voltam a treinar amanhã por conta de uma preparação especial, controle de carga que vem sendo trabalhado pela comissão técnica. Ano passado sofreram com lesões, o Arrascaeta especialmente chegou a jogar no finalzinho ali, no sacrifício mesmo na final da Copa do Brasil, e o De La Cruz nem isso. Então, estão com um controle de carga bem especial, ficaram fora. O Everton Araújo entrou no meio de campo, o garoto ali tentando fazer o trabalho do De La Cruz, o Gerson teve a oportunidade e o Eugênio destacou bem aí que foi uma partida marcada por duelos ali até ríspidos, até em alguns momentos, o Pulgar com Arias, um dando no outro sem bola, até que o juiz, o árbitro da partida, o Alex Stefano, bem confuso, diga-se de passagem, ele estava bem confuso mesmo, foi vaiado pelas duas torcidas, reclamações de parte a parte, ele deu um amarelo para os dois, aí amansou um pouco essa situação, mas houve Canóbio contra o Wesley, enfim, foi um clima mais quente nesse sentido, fora a temperatura que estava realmente passando da casa dos 30 graus aqui nessa tarde desse sábado no Maracanã. Mais de 37 mil torcedores, o Flamengo que chegou aos 14 pontos, ele tem 3 jogos a cumprir ainda, um jogo atrasado, que é o jogo do meio de semana, quarta-feira, contra o Botafogo, o clássico que vai ser aqui no Maracanã, que foi um jogo adiado justamente por conta do confronto entre os dois pela Supercopa. Então vai ter um clássico aqui no Maracanã, 21h30, na quarta-feira, Flamengo e Botafogo. Então talvez Arrascaeta e De La Cruz voltem para essa partida. O Felipe Luiz, ele passou pela zona mista aqui, cumprimentou todo mundo e ele explicou na coletiva de imprensa, falou que ele vai bancar essa questão de segurar um pouco os jogadores, de fato poupar algum desses atletas de olho na temporada, não só no Campeonato Carioca. Ano passado foi uma discussão muito intensa dentro do Flamengo, essa questão de ir com tudo, pisar no acelerador no Campeonato Carioca e ficar sem algum desses atletas, especialmente em momentos-chave contra Peñarol na Libertadores, por exemplo, ter alguns desfalques, também não ter outros atletas na reta final da temporada contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro. Então isso houve uma discussão muito interna, muito quente no Flamengo, também dentro do universo rubro-negro entre os torcedores. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando um pouquinho sobre isso. Um jogo ruim. Não, na verdade é um jogo difícil. Fla-Flu nunca é fácil.
Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas, mas mesmo assim acredito que as chances mais claras foram nossas, a maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. E é só o primeiro dos jogos contra o Fluminense que nós vamos ter durante o ano, que vão ser vários jogos contra eles. Então, como eu falei, nunca é fácil. Valorizo bastante o esforço dos meus jogadores e tudo que aconteceu durante o jogo, as adaptações, as mudanças e tudo que eu pedi eles fizeram. E principalmente é isso, até o final do jogo todo mundo correndo e todo mundo se entregando, nunca ninguém fazendo algo que não deveria fazer, fazendo algo por sua conta, senão todo mundo pensando na equipe. Isso para mim é o que mais importa. E para o torcedor pode ser que realmente seja um jogo mais chato, por 0-0, mas muito influenciado, né, por alguns fatores externos, o calor, não gosto de dar desculpa, mas é verdade, muito quente, a bola, campo duro e fica um jogo mais, perde um pouco de intensidade. O jogo à noite sempre é mais intenso, o frio é mais intenso ainda, isso é um fato do futebol, mas não é desculpa do nosso time não ter feito a mesma coisa que vinha fazendo nos outros jogos. O nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão, para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais pra frente, vou querer ganhar o Carioca, não vai servir de desculpa para nada, porque com o time que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar mais do que suficiente para poder ganhar. E eu valorizo os que sim tiveram hoje, os que sim se esforçaram, lutaram e fizeram tudo o que eu queria. O meu plano de jogo não funcionou como outras vezes, e é futebol. Não consegui dar tempo pro Plata do jeito que ele teve no outro jogo contra o Botafogo, não consegui dar soluções pro Bruno Henrique que ele teve no outro jogo, e acaba que o jogo não ficou tão limpo. Tá então a palavra do Felipe Luiz, analisando o jogo, falando sobre segurar esses jogadores, nem que custe o emprego dele, é azar. Foi a palavra do Felipe Luiz, mas ele tem o suporte mesmo, é a ideia dessa diretoria, um foco total no brasileiro, conquistar o Campeonato Brasileiro nessa temporada. Claro que dá uma importância enorme para a Libertadores ali ao lado, mas é mata-mata, mas o Flamengo quer ter uma segurança no Campeonato Brasileiro de que vai disputar até o fim, vai tentar, quem sabe, liderar e abrir uma vantagem, nunca se sabe, mas é o que o Flamengo tenta fazer já há algum tempo e não consegue. Nos últimos anos fracassou nesse projeto, então vai tentar fazer isso nessa temporada e precisa de um time fisicamente inteiro, não adianta ter só qualidade. Por isso trabalha nesse sentido. Como eu disse, Arrascaeta e De La Cruz treinam amanhã, mas quem jogou aqui no Maracanã, dia de folga, e aí segunda-feira retomam os trabalhos no Ninho do Urubu. E aí sim, quarta-feira, 21h30, Maracanã, como eu disse, tem esse reencontro com o Botafogo por aqui. Vai ser legal acompanhar. E aí até o Léo Pereira, só para encerrar e devolver para você, Natasha, o Léo Pereira foi perguntado, e aí, como é que vai ser esse clássico com o Botafogo? O Botafogo vai dar espaços de novo? Vai ser mais Fluminense? Ele falou, olha, eu acho que vai ser um jogo truncado dessa vez. Então a gente vai aguardar para esperar como é que vai ser esse Flamengo-Botafogo de quarta-feira aqui no Maracanã. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. Uma ótima noite, um bom trabalho para você. Valeu, gente. Um abraço. Bom, vamos dar uma olhada então nos números dessa partida. Olha só, Fã de Esportes, finalizações na tela é o primeiro critério que a gente mostra do jogo. O Flamengo teve 11 finalizações contra apenas 3 finalizações do Fluminense. Finalizações no alvo, 2 dessas 11 pertenceram ao Flamengo e nenhuma foi no alvo nos números do Fluminense. E aí, escanteios, 6 para o Flamengo, 5 para o Fluminense. Faltas cometidas, 11 para o Flamengo e 17 para o Fluminense. Eu acho que os números só corroboram aquilo que a gente está falando desse jogo ter sido um jogo sem muita inspiração, um jogo fraco.
chance de perigo mesmo foi só a cabeçada do Cebolinha, que o Fábio espalmou. Já foi no final do... É isso que eu ia falar. Já tava pra acabar o jogo. Foi a única oportunidade de gol realmente perigosa, né? Então não é que também teve só 2 finalizações certas, mas as 2 foram boas e ainda teve uma na trave, uma que passou raspando. Porque tem uma que bate na rede pelo lado de fora, mas assim, não foi uma coisa que não deu realmente um susto de que iria entrar. De fato, foi um jogo que não aconteceu. Agora, sabe uma coisa que eu gostei da entrevista do Felipe Luiz? Ele bancando que não vai se matar pelo Campeonato Carioca. Sim, isso tá certo. Isso assim, e outra coisa, isso foi uma coisa, foi acho que o lado positivo que até acabou tendo pouca repercussão, porque a declaração como um todo não foi boa. Do John Textor, depois da derrota do Botafogo na Supercopa, que ele quer se justificar e justificar que ele tá sem técnico, que ele não contratou um técnico pro Botafogo. Isso é ruim. Mas ele falou um negócio também, eu não vou mandar meu planejamento por causa de uma derrota, por causa de uma Supercopa. A Supercopa do Brasil não é um torneio importante, assim, o estadual também não é. É um torneio legal, se você puder ganhar, legal, você vai jogar pra ganhar, ninguém vai entrar em campo pra Nunca perder. pode ser maior do que os outros. Exato, você não vai tratar... É uma pré-temporada. Você não vai A realidade transformou os estaduais em pré-temporada. A questão é que no meio disso tem os clássicos. E os clássicos levam técnicos a serem demitidos. Leva as importâncias que tem e assim, nesse ano principalmente, em que os estaduais foram antecipados, eles começaram mais cedo que o normal, então prejudicou ainda mais a pré-temporada oficial e... particularmente para Flamengo e Fluminense, mas também para Botafogo e Palmeiras, ainda tem um Mundial de Clubes no meio do ano, que obviamente é o torneio que é o foco do... E é o que faz a diferença. Eu queria falar sobre as declarações dos treinadores ali, quanto às questões extracampo que eles citaram. Por mais que eles tenham dito, não quero dar justificativa, para mim, nem gramado, por mais que esteja duro a reclamação, nem calor influenciaram o jogo. Né? Os times foram intensos, sim, correram muito, sim, disputaram muito o jogo, sim, a bola rolou. Aliás, eu estava olhando o jogo pensando, nossa, o gramado parece estar muito bom, porque tá lisinho, não tem buraco, ele é regular, só que tá duro para quem está jogando. Essa é uma outra questão. E o cara que está lá dentro, claro que sabe muito mais do que quem está fora, mas para o transcorrer do jogo, tecnicamente, ele não afeta o desempenho dos times. E o calor, por mais que estivesse realmente quente, eu vi os times correndo muito. Só que eles estavam correndo mais para brigar do que para jogar bola. Sim. Então, os números mostram ali um predomínio técnico do Flamengo no jogo, e o jogo foi isso. Em função do que aconteceu semana passada, como o Flamengo atropelou o Botafogo lá em Belém, como o Fluminense vinha jogando mal, embora tenha vencido o Clássico com o Vasco, foi um jogo ruim, o Fluminense entra em campo para não perder. E ele entra para dificultar o Flamengo no aspecto físico. Então ele vai para o contato físico, ele vai para o embate corporal, ele sufoca a marcação, ele tenta tirar o Flamengo da superioridade técnica, provocando isso, o choque, o contato, a discussão, o disse-me-disse. E isso é uma estratégia de quem é inferiorizado no aspecto técnico. Por isso eu disse aqui que o Mano transformou o Fla-Flu num Grenal, porque esse clima normalmente é um clima de Grenal. E é um clima que infelizmente está dominando muitos clássicos do mundo inteiro, onde o orgulho muito grande, cada vez mais o orgulho que você tem medo de se ferir, faz com que, vamos voltar àquela velha frase do Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tire a vontade de ganhar. Como disse o dono do Cruzeiro, naquele amistoso de pré-temporada, primeiro jogo do ano, o Atlético Cruzeiro, ele terminou e falou assim, não ganhamos, mas também não perdemos. É mais importante não perder. Tem sido assim nos clássicos, a gente tem vindo muito a gente tá vendo esse lance aí, que até teve um empurra-empurra depois, mas o lance antes do empurra-empurra é um lance extremamente feio, assim, de machucar a bola saiu ferida, a bola tá no departamento médico nesse momento fazendo avaliação para ver se ela está apta para jogar a próxima rodada, né? E não foi só esse, foram vários momentos em que você fala, meu Deus, esse momento assim de grosso, eles são bons jogadores, tá? Mas porque o jogo a mentalidade era essa. Vou evitar o jogo. Eu vou dificultar que o jogo aconteça. Não, parecia jogo, sei lá, pelo clima, assim, né? Chuta de todo lado, esbarra, chuta, vai. E assim, teve vários lances tipo isso aí, ó. É isso aí. A gente teve vários no jogo. É isso que eu tô falando, que é clima de Grenal. Mas isso não traz qualidade pro jogo, né? Não, muito pelo contrário. Sem qualidade, mais longe de ganhar o jogo. Tanto é que a gente vê uma superioridade técnica do Flamengo no jogo, os
números mostram essa superioridade, mas acho que o termo é superioridade, não é, por exemplo, não houve um domínio, até uma hegemonia técnica do Flamengo, porque o Flamengo não dominou o jogo. O Flamengo foi melhor. Porque a atitude era essa, porque o Flamengo não dificultar o jogo. Não, eu não vou jogar, não estou preocupado em jogar, estou preocupado em não deixar o jogo correr. Porque se o jogo correr, eu sei que o meu time vai ser inferiorizado, porque hoje o Flamengo é melhor, nitidamente melhor que o Fluminense. Então você baixa o nível do jogo para, jogando no nível baixo, equilibrar e não perder. Eu não perdi. Então, mas é isso que se quer? Então a gente não pode colocar que, por exemplo, o Fluminense, ele conseguiu anular esses pontos, sei lá, os pontos fortes do Flamengo. Acho que foi, na verdade... Ele conseguiu um resultado que ele proporciona que ele suba um degrau. Se isso vai ser efetivo, realmente, verdadeiro... Matematicamente, na tabela é ruim para ele o resultado. É ruim, mas assim, ele não perdeu o Flamengo. Assim, hoje, se pegar o Flamengo que atropelou o Botafogo, você fala assim, se esse Flamengo jogou contra o Botafogo, não tem a menor chance. Então o Fluminense ele vai para o quê? Para não permitir jogar. Então veja assim, é ruim para classificar, mas tomar um 4-0, 3-0 seria catastrófico, né? Hoje, eu acho que é mais forte sair do jogo e dizer, eu não fui massacrado, por pior que tenha sido o jogo em função disso, não fui massacrado pelo Flamengo, do que agora eu estou longe da classificação. É porque essa é uma visão dominante, não só dentro do futebol, no mundo, né? Eu vou lutar, eu vou brigar, e o que é o meu orgulho de estar ali na prática. Isso leva aqui, eu não perdi. Mas é que nesse caso foi bom não ter perdido pro Fluminense. Não, pro campeonato foi ruim. Não, pro campeonato sim. O Fluminense tem uma situação foi ruim. E que ele tá bem perto da eliminação. Mas assim, ok, não fui humilhado. É isso que o torcedor do Fluminense quer? Mas eu acho que dá pro terminar um jogo com o Flamengo que ele vinha ganhando. Até há pouco tempo, mesmo em inferioridade de investimento, inferioridade técnica, a gente olha para um passado recente, 2022, 2023, o Fluminense vinha superando o Flamengo. A única derrota do Felipe Luiz como treinador foi pro Fluminense. Sim. Acho que para o Mano, assim, para um treinador que está o Felipe Luiz está dirigindo uma máquina, que ele permite falar assim, calma com a Arrascaeta, calma com o Nico de la Cruz. Calma. E ainda ser um baita time, não é que o time ficou... É um timaço que vai para campo. O Mano, ele está tentando encontrar o caminho. Então, assim, ao confrontar isso, o Mano, apesar do resultado que não ajuda muito o Fluminense na tabela, ele tem um pontinho para se apoiar para tentar trabalhar com o elenco nas próximas semanas. Olha, ali não perdemos aquele jogo, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Assim, o Mano está precisando de uma motivação, não é que os jogadores estão desmotivados, mas algo que motiva o jogador a acreditar que vai dar certo. Porque a distância de um para o outro, ela é gigantesca. Só queria falar um negócio sobre o torcedor, às vezes o torcedor não entende, né? Se ele olha só para o momento, fala, como é que poupa o jogador no clássico? O Flamengo está pensando... No futebol a gente trabalha lá da frente para trás. Você não adianta olhar... Acho que não só no futebol, no esporte como um todo, né? Mas assim, quem vai disputar os Jogos Olímpicos, ele olha para o mês olímpico e vem trabalhando para chegar bem. Mas assim, o futebol não te faz olhar de outra forma. Ele tem um mundial, o tal do Super Mundial. Flamengo, hoje, tem o melhor time entre os brasileiros. E é um time que, se Felipe Luiz, continuar trabalhando e melhorando, gera expectativa na gente de ele ir bem. Tem o Mundial em junho. Em abril, no início de abril, ele tem o início da Libertadores, fase de grupos. Sim. Tem que estar bem aí. Ele tem, em março, no finalzinho de março, batendo com o início de abril, o início do Campeonato Brasileiro. Ele tem que estar bem. E todos eles são mais importantes do que estadual. E no abril, e ainda tem a Copa do Brasil também ali no mês de abril. Sim. Cara, todos esses aqui são mais importantes que o estadual. Então é o seguinte, você vem trabalhando, esse é muito importante, esse aqui também. Aqui eu quero vencer, quero, mas eu não vou colocar em risco
um super mundial e não está bem preparado, para alguém ficar feliz porque ganhou esse estadual. E ele tem hoje uma fala muito marcante para mim do José Boto na entrevista de apresentação dele, em que ele fala: eu quero o torcedor sorrindo em dezembro, não em janeiro. Pois isso é fantástico. E ele tem assim hoje uma visão. Eu digo, a partir do presidente do BAP e que contratou o Boto, né? A hora que você tem um Boto como teu diretor, o cara que, se precisar chegar no vestiário, ele tiver que ter uma conversa com o jogador, ele tem uma conversa no nível de treinador de conhecimento do futebol. Então é o seguinte, esse cara te dá todo o respaldo para trabalhar assim. Aliás, se o treinador... Porque é o seguinte, se o BAP deu ao Boto autonomia, a decisão é do Boto com o Felipe Luiz. Sim. E a decisão jamais seria acelera no estadual para nós dois. Como aqui, foi ano passado. Nós vamos ganhar um título e vamos ficar bem aqui com a galera. Mas dane-se junho, se estiver mal em junho, no Mundial de Clubes. Então, assim, nada como ter um profissional no lugar certo. Então é isso. Estadual, e ele falou no estadual, ele falou... Eu quero ganhar o estadual. Ele falou. Vou colocar em risco o time. Na coletiva, o Felipe Luiz, após o jogo com o Botafogo, ele falou: a gente fez pré-temporada pensando em estar bem nesse jogo. Por quê? Valia um título no primeiro jogo, valendo o título. Perfeito. O time foi trabalhado, projetado fisicamente, taticamente, para chegar bem nesse jogo. O que não aconteceu, por exemplo, com o Botafogo. O Botafogo não estava mirando aquele jogo. Nem treinador. Não estava. Esse jogo para o Botafogo pouco importa. Para a partir dali, conquistando o resultado que conquistou, aí tem tranquilidade para ir dosando agora, para quando chegar nos momentos realmente decisivos. É o que ele está fazendo. Opa, tira o De La Cruz, tira o Arrascaeta. Sabe aquele mapa que você tem um mapa e você vai colocando assim, destaques no momentos mapa? Importantes. Então, Botafogo, primeiro destaque no mapa. Não que esse jogo não tivesse, mas ali vale uma taça. Mas a importância é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. O que vale? Ganhar do Fluminense no estadual nesta fase ou sair campeão com o Botafogo? E aí a compreensão do torcedor. O Rafael trouxe o público, 37 mil. Não é um público de Fla-Flu. Não é público. Mas por que não encheu? Não encheu porque o torcedor entende que esse jogo não é o mais importante do ano. Não é esse jogo que vai decidir nada. Até porque quando a gente olha no momento para a tabela de classificação, a gente está falando de um Flamengo ali na segunda colocação, mas tem esse jogo a menos que vai cumprir agora na quarta-feira, como o Pedro trouxe pra gente a informação. E aí a gente está falando de uma situação completamente diferente para o Fluminense, né? Eu acho que a importância, talvez, do clássico nesse momento para os dois eram diferentes. Fazer um pouquinho o advogado diabo aqui. O Fluminense ficou um pouco como o protagonista, o responsável por endurecer tecnicamente o jogo, mas o Fluminense é um time que teve um final de ano que quase foi rebaixado, passou um susto danado, né? Acabou ganhando do Palmeiras na última rodada, que era um resultado até improvável, se perdesse, não teria caído porque o Atlético Paranaense perdeu também, mas teria passado um sufoco danado e não tá deslanchando neste ano, né? O Fluminense, assim, tá com risco de eliminação, né? Empatou com Boa Vista, empatou com Madureira, empatou com Maricá, né? Então, assim, mesmo contra os pequenos, o Fluminense não tá deslanchando. Não é que o Fluminense tá mal, porque ele perdeu dos grandes e perdeu de uns jogos ali quando ele tava com o time sub-20 no começo. Ele também perdeu os jogos em rodadas recentes do campeonato. Então o Fluminense não está decolando. Eu não condeno totalmente o Fluminense se entrou nesse jogo e falar: olha, sinceramente, eu sei que o empate é ruim para a classificação, mas eu preciso sobreviver ao jogo. Eu preciso até ganhar um pouco de confiança, porque eu não estou ganhando Boa Vista, não estou ganhando Maricá. Eu preciso, pelo menos, conseguir competir com o Flamengo para ganhar um pouquinho de corpo ali. Será que não era possível competir jogando um pouco mais de futebol? Talvez eles tenham chegado ao diagnóstico que nesse momento não dá tempo. Nesse momento, acho que o Fluminense não pelo menos, porque assim, o Flamengo poderia até causar uma demissão do... E qual foi a última vez que o Mano Menezes fez o time dele jogar? Essa é a grande questão. Então, e aí, o meu questionamento vem justamente da manutenção do Mano para a temporada. Porque o trabalho do Mano anterior... Porque ele se salva jogando muito mal. O trabalho do Mano anterior a esse foi no Corinthians, foi muito ruim, muito ruim. Essa altura do ano, no ano passado, essa altura, 8 de fevereiro do ano passado, o Corinthians estava ameaçado de rebaixamento no Paulista, o Corinthians do Mano. Né? E o trabalho anterior, não foi imediatamente anterior do Corinthians, mas ele tem uma passagem muito ruim no Bahia também. Né? Então, assim, ele não vem numa grande fase do Mano Menezes. Aí tem uma passagem no Inter. No Inter foi boa. Teve momentos bons. Teve alguns momentos. O Corinthians do Fecha aí, Calçade. O Corinthians do Mano demitiu o Antônio Oliveira também, tá?
Se o Corinthians do Mano com o Corinthians do Ramon, o Mano com o time do Ramon, não sei. E o Ramon deu uma virada, também estava perigando. Também tá perigando. Não, o elenco melhorou. O que o Ramon fez de, porcaria assim também foi um... Mas assim, o time do Corinthians que o Mano tinha na mão não era bom, mas não era pra ser rebaixado no Paulista. Ele tava com chegou a ter 4 ou 5 derrotas seguidas no Paulista, né? Então... Só antes de você virar o assunto, todo mundo saiu reclamando do gramado, né? Hoje, quem administra o Maracanã? Responsável por trocar o gramado? Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense administram o Maracanã. A decisão foi colocar uma resina que no início torna o gramado mais dura, mas depois melhora, significa que também o Maracanã está em pré-temporada. O gramado só vai ficar bom para o Campeonato Brasileiro. E eles não se deram conta, mas as federações estaduais transformaram os seus estaduais num festival de amistosos com 4, 5 jogos que realmente vale a pena. Eles fizeram isso. Basta olhar onde tem mais jogo do estadual, no Rio ou fora do Rio? Não, o Flamengo jogou em Uberlândia, teve jogo já em Manaus. Teve jogo em todos os lugares. Espírito Santo, Sergipe e por aí vai. Eugênio falou no início aqui do comentário dele que o jogo de hoje estava